Nós estamos recebendo em nossos estúdios, sempre com muita alegria, satisfação, advogado Dr. João Paulo Milano, advogado há 22 anos, especialista em direito condominial e também empresarial, presidente eleito, eleições ontem na OAB. A OAB Sorocaba foi eleito ontem com 1.944 votos, foi uma eleição acirrada, 51% dos votos válidos. Primeiro, parabéns, Dr. João Paulo, e eu gostaria que a gente começasse esse bate-papo aqui diretamente com a sua classe, com os advogados, a mensagem do novo presidente da OAB Sorocaba. Nós acompanhamos a campanha, principalmente pelas redes sociais, os dois candidatos, Dr. João Paulo, o outro candidato que era o candidato da oposição, Dr. Gustavo Campanati, não é isso? Mas agora o senhor vai representar todos os advogados, assim como acontece quando é eleito o prefeito, o governador, o presidente, vai governar para todo mundo e com toda certeza vai trabalhar para toda a classe de advogados da nossa região. Enfim, queria que o senhor se dirigisse primeiro aos seus pares, aos seus colegas advogados. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo espaço aqui na Band. É uma satisfação poder vir falar para a advocacia, com a advocacia, pela OAB Sorocaba e em especial, nesse caso, sobre as eleições da OAB. Eu acho que foram eleições disputadas, muito acirradas. Nós verificamos nas redes sociais até alguma agressividade dos apoiadores, isso acho que não faz bem para a democracia. Mas fato é que está encerrado, a nossa chapa foi vitoriosa, ganhamos aí por uma margem estreita, 76 votos, e a partir de agora somos todos OAB Sorocaba, com o encerramento das eleições, a atuação dos novos diretores, da futura diretoria, que assume agora em 1º de janeiro, tem que ser em prol de toda a advocacia de Sorocaba e Araçoiaba da Serra, sem distinção daqueles que apoiaram daqui ou dali, sem revanchismos ou rivalidades. Nós estamos aqui para representar toda a nossa classe e implementar aqueles projetos que nós trouxemos aí no nosso escopo de proposta e tentar apaziguar os ânimos. Eu acho que com o passar dos dias as coisas se ajustam. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com o Dr. Gustavo, ele muito gentil me ligou, me deu os parabéns, nos deu os parabéns pelas eleições, se colocou à disposição, se eventualmente precisar de alguma ajuda, de alguma informação, e eu de mesma forma retribuir, indicando para ele que a OAB Sorocaba estará à disposição e eu estou à disposição dele e de todos aqueles que assim precisarem. Agora, ainda sobre a classe, é claro que dentro de uma campanha existem propostas. Daquilo que a oposição, vamos assim dizer, estava propondo, aquilo que você foi eleito e vem da situação, você era o vice-presidente, atual vice-presidente, vai passar agora a ser o presidente. Em termos de ideias, você acha que dá para se chegar a um denominador, enfim, aquilo que a classe que estava disputando pela oposição, estava pleiteando, enfim, dá para se chegar a um acordo? Sim, eu acredito que na próxima semana nós vamos começar o nosso planejamento estratégico para o ano de 2025. A partir desse momento nós avaliamos o nosso calendário, aquilo que das propostas que nós temos e tivemos, aquelas que serão prioritárias, o tempo para a execução dessas ideias que nós tivemos e de mesma forma aquelas boas ideias, sejam da chapa contrária ou seja de qualquer advogado ou advogada que nos apresente, elas serão postas em prática também. Não há nenhum tipo de exclusão de ideias, aquilo que nós entendemos que faz bem para a advocacia, que vai de encontro ao interesse de toda a advocacia, implementaremos numa boa e debateremos isso com quem quiser estar conosco nessa nova empreitada. Agora, para o cidadão comum, para o nosso ouvinte, aquele que está acompanhando o Jornal da Band, queria que você falasse a importância da OAB, da OAB, da entidade OAB, com relação aos vamos dizer assim, aos munícipes de uma forma geral, ao cidadão de uma forma geral, o que a OAB tem de importante, o que ela auxilia ao cidadão de uma forma geral? Nós observamos em pesquisas que a Ordem dos Advogados do Brasil é uma entidade super respeitada, talvez a mais respeitada de nossa sociedade civil. E ela tem a sua atuação direcionada à nossa classe, a advocacia, mas também a atuação de cunho social, a atuação no espectro político, a atuação junto à nossa sociedade, junto à sociedade civil sorocabana, atuando em diversas áreas. Nós temos lá na OAB Sorocaba hoje por volta de 50 comissões temáticas, e os integrantes dessas comissões atuam em diversos espectros da sociedade nossa aqui. Então, a atuação da OAB ela é muito importante. Nós somos consultados, não só a OAB Sorocaba, a OAB São Paulo, o Conselho Federal,
somos consultados sobre diversos assuntos da sociedade, nos manifestamos, nos posicionamos e atuamos em prol de uma sociedade melhor. Eu acho que esse é um dos papéis fundamentais que nós temos, junto ao munícipe, junto ao cidadão e à cidadã, que são aqueles que são destinatários do trabalho do advogado e da advogada. Agora, também existe uma relação da OAB junto com os poderes, né? Vamos falar assim, principalmente com o poder público, é uma relação que precisa também ser estreita, vamos assim dizer. Nós precisamos nos relacionar e dialogar com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, em especial com o Poder Judiciário, que é onde está o nosso maior campo de atuação. E eu acho que o gestor de ordem, né, o presidente da OAB, a diretoria da OAB, precisa estar presente nesses espaços. Precisa conversar com o Ministério Público, precisa conversar com a advocacia pública. Então, eu acredito que seja função importante daqueles que vão dirigir a nossa entidade de classe, dialogar com todos os poderes. Dr. João Paulo Milano, advogado, eleito ontem, é o novo presidente da OAB, seção Sorocaba, com 1.944 votos, 51% dos votos válidos. Agora, falando do trabalho do advogado, muitas alterações, principalmente pós-pandemia, as audiências agora online, a gente percebe uma circulação pequena de advogados no fórum, enfim, mudou a forma de trabalhar. Isso após a pandemia é um novo jeito dos advogados trabalharem. Claro que as leis não mudaram, enfim, mas aquele convívio dentro do fórum é algo que não existe mais, né? Ou diminuiu. Bastante. Eu tenho dito por aí, nesse período de campanha, que a advocacia mudou muito nos últimos 20 anos, mudou muito nos últimos 10 anos, mas em especial nos últimos 3, 4 anos. O contato social, né, o contato entre advogados e advogadas diminuiu, não nos encontramos mais nos cartórios dos fóruns, não nos encontramos mais nas secretarias das varas do trabalho, não nos encontramos mais nas secretarias das varas federais, e isso trouxe algum distanciamento. Nós observamos que houve uma mudança de comportamento no efetivo exercício da profissão. Hoje, a maior parte, né, ou pelo menos metade, da advocacia de nossa cidade não está mais em escritórios físicos. Os advogados atuam no sistema de home office, atuam em coworks, enfim, houve uma mudança de comportamento. A gente observa isso inclusive na vestimenta dos advogados e advogadas. Eu visitei, a chapa nossa, né, visitou aí por volta de 100 escritórios de advocacia na cidade, já não tem mais tanto formalismo no dia a dia. Isso tem seu aspecto importante da conveniência, da comodidade para o advogado e para a advogada, mas é algo preocupante. O relacionamento entre os colegas sempre foi muito importante, a troca de ideias, as sugestões de atuação, os apoios, né, que um dava um ao outro ali diminuiu bastante. E eu acho que aí entra um papel importante da OAB Sorocaba, trazer a advocacia para dentro das salas da OAB, do auditório da OAB, na convivência dentro da nossa subseção. Algo que a gente fez bastante nos últimos 3 anos. Nos últimos 2 anos, em especial, 3.500 entre advogados e advogadas passaram pelos corredores da OAB Sorocaba e nós pretendemos manter isso. Utilizar a míngua de possibilidade de encontro nos fóruns, né, nos espaços públicos, trazer a advocacia ou continuar trazendo a advocacia para dentro da OAB Sorocaba. Olha, o ouvinte interage aqui, 981620072. O Eduardo Santana faz o seguinte questionamento. Quantos advogados tem em Sorocaba? Nós estamos hoje aqui com 6.093 advogados. Isso em Sorocaba. Atuantes, né? Atuantes. Esse é o número de inscritos que nós temos, né? Efetivamente, quem está exercendo a profissão advogando, não dá para ter uma estatística dessa natureza. Mas em números inscritos, nós tínhamos isso aí... não só aumenta, porque a gente tem... Quantas? 3 universidades aqui? 5 na região, né? Na região são 5. Então, são 5 então a gente está falando aí de uma média de 30, 40 por universidade por ano? É isso aí. A gente observa isso nas entregas de carteira. O volume de entregas de carteira que nós temos ano a ano, né? Acho que nos últimos 6 anos foram entregues na OAB Sorocaba, nas gestões aí que foram capitaneadas pelo Dr. Márcio Lembe, 1.300 carteiras da OAB em 6 anos. Então é uma legião de advogados e advogadas que entram no mercado todos os anos, todos os meses, ou algumas vezes por ano, melhor dizendo. Quem não precisa de um advogado? Em determinado momento você vai precisar de um advogado, porque o advogado, quando você entra numa demanda ou numa disputa, ou quando você acha que você foi lesado em algo, enfim, quem é que vai te defender? É o advogado. Então é uma figura, quando eu falo figura, é uma atividade dentro da sociedade das mais relevantes e mais importantes.
Não é isso? Porque é o advogado, você tem lá os dois lados que vão discutir sobre um determinado assunto para, de fato, ver quem tem razão, enfim, mas precisa ter um advogado. Eu acho que todo dia todo mundo acaba precisando, É um né? pouquinho de advogado também, né? E, invariavelmente, até por esse volume, todo mundo tem até algum na família ou alguma na família. Mas eu acho que a advocacia é uma profissão importante, tem previsão constitucional, tem previsão legal. E a atuação do advogado, ela tem mudado bastante, né? Nós atuávamos preponderantemente mais na esfera do contencioso, nas disputas dentro dos processos, mas hoje nós observamos um aumento muito importante nas consultorias, que vai de encontro a essa questão, para que se feche contratos, para que seja um apoio para as empreitadas, para os investimentos. Também, né? É isso. Eu acho que é um campo importante de atuação. Legal, olha, 6 horas e 39 minutos, quero agradecer aqui, Dr. João Paulo Milano, advogado, como falei no início, 22 anos de profissão, especialista em direito empresarial, condominial também, foi eleito ontem presidente da OAB Sorocaba, são 3 anos o mandato, né? É isso aí, é um triênio. É um triênio, foi 1.944 votos, então toda a sorte, começamos em janeiro, né? Dr. João Paulo, que já era o vice-presidente, passa agora a ser o presidente da OAB a partir do mês de janeiro, ele foi eleito então nas eleições que ocorreram ontem. Doutor, parabéns, sucesso e boa sorte. Eu agradeço o espaço e quero deixar registrado aqui um abraço ao pessoal da minha chapa, futuros diretores, a Adriano Mazarino, minha vice, ao Bruno Espínola, que será nosso tesoureiro, ao Murilo Cortes, secretário-geral, e a Marcela Moraes, nossa secretária adjunta. Deixo registrado também um abraço aqui ao professor e colega Márcio Leme, que esteve comigo lá na gestão, e a Flávia Mendes, que serão nossos conselheiros estaduais lá em São Paulo, representarão Sorocaba no Conselho Estadual, em que houve eleição ganha, que teremos como novo presidente o Leonardo Sica.